O artigo 144 da Constituição Federal diz que a segurança ela é dever de todos, né? Para a própria sociedade. E ali fala um pouco dos crimes. Esse crime do tráfico de drogas, contrabando de armas, é um crime praticamente internacional e que é da alçada da Polícia Federal, do Exército. E o que nós estamos vivendo hoje, e o pastor Wellington pode falar muito melhor do que eu não domino muito o assunto, o Clóvis domina por causa da proximidade histórica dele com o professor Murat. Quando a Polícia Militar de Minas Gerais, por exemplo, prende um químico, que é o cara que pega a pasta base, depois eles vão explicar como é que ele pega a pasta base, aí a Polícia Militar de Minas Gerais prende o químico, a Justiça o condena e ele vai para uma penitenciária estadual. Minas Gerais não tem penitenciária federal. No Brasil, nós temos 4 penitenciárias federais. Tem 400 presos nessas penitenciárias federais. Se você comparar com Minas Gerais, que tem 62 mil, cada centavo é do tesouro do Estado. Talvez hoje seja perto de 200 milhões por mês que o governo do Estado gasta com presos. Sem contar o adolescente em conflito com a lei, que é mais caro do que o adulto que está preso. Mas eu queria até que o pastor Wellington e o Clóvis explicassem o que é um químico numa unidade penal estadual. O que ele representa? Ele é mais do que o meu professor Cássio na faculdade ensinando. Na verdade, eles vão para a escola do crime, vão para uma bomba relógio. 24 horas o químico vai ensinar, fala assim, olha, eu vou ensinar uma aula prática para vocês, como vocês fazem o desdobramento. E vocês vão sair daqui expert em pegar a pasta base e transformar no crack. Então, senta ali dentro de uma cela que tem 50, nada mais, que quanto mais melhor, e aí você vai sair na hora que formar, chegou o alvará lá, de soltura, saiu 50 para a rua, pronto para poder distribuir crack. Eu vou dizer, as conexões, primeiro é uma questão de mercado. Então, se chegou um químico, que a sua atividade não era uma atividade suja ou vista pela sociedade como uma atividade inadequada, ele vai se encontrar com um cara que vai ensinar a malandragem, a articulação. Funciona mais ou menos assim, você coopta assim, ocupa o território dessa forma e assim vai. E vai transferir para esses indivíduos informações que vão dar rentabilidade à sua prática delituosa. E uma outra coisa, por exemplo, a Polícia Federal proibiu alguns produtos, né? E aí o que acontece? Eles mudaram a composição, ou seja, o químico tem outra composição, hoje a composição que eles estão fazendo no desdobramento da pasta base é os mesmos produtos que se utilizam nos Estados Unidos, por isso hoje as pessoas têm se tornado mais viciadas, mais rápido para o uso de crack, então as coisas vão ficando tudo mais graves e não há realmente uma estrutura para poder tratar essas pessoas. Tem um dado importante aí que a gente tem que colocar. Por que as comunidades terapêuticas são importantes? Porque nós temos 400 comunidades terapêuticas aproximadamente, e temos um CAPS-AD em Belo Horizonte e 19 no estado. Eu costumo falar que Belo Horizonte, viu, João? Você tocou em Belo Horizonte não tem nem problema com droga, porque eles tratam a base de água. Eles vão ali debaixo da Cracolândia e jogam água no pessoal para eles irem para casa. Então, não tem política pública em Belo Horizonte para tratar Agora, desculpa, esse assunto mexe comigo. Não seria melhor, então, fazer como o Uruguai, que o Mujica liberou maconha, ou alguns estados americanos em que a droga é legalizada? Primeiro, nesse debate da descriminalização ou da legalização, eu faço com muita tranquilidade. Eu sou a favor de qualquer processo de despenalização de conduta de uso. Agora, isso é diferente de legalizar porte, plantio, tráfico e questões nesse sentido. Primeiro, por uma questão óbvia, não existe uma evidência que diga que vai dar certo. Não existe uma fórmula operacional. O Uruguai, tá bom, bacana, vamos comparar o Uruguai com o Brasil. No máximo com a região metropolitana de Belo Horizonte, em matéria de densidade populacional. Haja visto que foi aprovado, mas 68% da população lá é contra. Isso, mas só do ponto de vista de densidade populacional. Não podemos comparar IDH e uma série de outras questões que são relevantes. A Holanda fez no passado também um processo de despenalização. Bacana. Acho que essa melhor comparação é a Holanda, que a Holanda está mais tempo e nós sabemos o que é, né? Amsterdã se tornou o paraíso, né, o foco do turismo. E agora vamos ver como é a situação de Amsterdã hoje. Os usuários são cadastrados, eles têm uma carteirinha. Nos coffee shops é proibida a entrada
de estrangeiros. Eles têm que comprar para consumir. E o percentual, a gramatura permitida vem caindo a cada episódio. E e Amsterdã está hoje fazendo um processo de revitalização, mudando aqueles janelões eróticos para unidades, centros culturais, fazendo uma revitalização. Vai funcionar? Não sei. É possível apenas se nós tivéssemos uma decisão global. O problema da Holanda se tornou um problema social, Cláudio. Sim. Né? Aqueles jovens caídos debaixo da ponte, daqueles canais, não é nem um problema moral mais, aquilo é um problema social. E a gente às vezes fala de Amsterdã, mas a Holanda tem mais cidades que fazem divisa com a Alemanha. Aquilo contaminou a Alemanha de um jeito, né? Eu estive recentemente visitando uns irmãos na Alemanha, o pavor deles chama-se Holanda e a droga que está na Holanda. Então, essa é interessante que o Clóvis colocou em relação ao uso, né? Nós temos que avançar. Sim. Por exemplo, existe usuário? Tá bom, mas ele tem que tratar. Sim. Ele está cometendo um crime. Ele tem que tratar, ele tem que ser imediatamente encaminhado para o tratamento. Ou nós vamos suportá-lo nas ruas, com as crianças vendo, os jovens vendo, um crime a céu aberto sendo cometido. Mas vamos pensar mais. Eu vejo que, na verdade, vendo os usuários chegando, existe uma sensação de impunidade muito grande na questão do uso de maconha, principalmente na capital, nos lugares, ou seja, banalizou-se, na verdade, porque a polícia prende antes de ele acabar de lavrar o BO ali, o rapaz já está lá na rua fumando outro e o cara fica agarrado lá. Então, assim, acaba banalizando. Orgulho de falar do próprio crime cometido até por essa banalização. Mas eu acho que a educação também está muito relacionada. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso também. Só para encerrar, o exemplo vedete atualmente, o mais divulgado, não é nem ainda o do Uruguai, não. É o de Portugal. Se você se debruçar sobre a legislação de Portugal, ela é muito mais rígida do que a nossa no trato com o usuário, por exemplo. Há uma despenalização integral do uso, ou seja, o uso não é problema de cadeia. Há uma tabela classificatória, mas o indivíduo que é pego na rua usando a droga vai imediatamente para uma unidade onde tem um agente de segurança e um agente de saúde e diz, vai ser suspensa a medida contra você, desde que você participe desse problema de tratamento e tal, e assim por diante. E depois disso, a medida é arquivada. E caso não, ele responde por desobediência civil. Mas eu fiquei pensando, até uma questão da própria educação. A forma que eles tratam, né, não é penalizado, porém há uma educação sobre aquilo. Sim. Você não fez, então vamos te trabalhar. Isso. O que às vezes não é feito. O só prender sem ressocializar, sem trabalhar essa questão da educação é um problema. E sobre a educação? Pois é, mas eu creio que a educação é muito importante. Mas eu diria que nós estamos precisando, alguns falam assim, precisamos da escola de tempo integral. Eu defendo que nós precisamos da família de tempo integral. Está acontecendo uma terceirização. Nós tivemos recentemente em Belo Horizonte o chamado rolezinho num dos nossos shoppings. E o policial que comandou a ação, por solicitação do shopping, ele passou para a Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Os policiais militares que abordaram os jovens, 70% da carteira de identidade dos jovens não consta o nome do pai, só o nome da mãe. Então nós vivemos no nosso país uma responsabilidade total em relação à paternidade. Faz-se filhos e eles são abandonados aí no mundo, né? Nós precisamos começar a exigir o nome do pai na vida dessa criança, desse jovem. Tá na internet aí um vídeo de uma apresentadora de televisão perguntando para uma criança, né? O que você mais gosta na escola? Eu não gosto da escola, falou. Mas você não gosta? Eu vou te explicar. Quando você vai na escola e tal, quem que você gosta mais da professora? Eu gosto da minha casa. Não, na escola, o que você mais gosta? Eu gosto da hora de eu ir para casa, para ficar com minha mãe. Deixou claro. Deixou muito claro isso. Deixou muito claro. A criança deixou muito claro. É aquilo, quer dizer, eu sou do tempo que meu pai contava história para mim. Há uma inversão muito grande de valores, né? Hoje você entrega a criança na escola, ela vai ficar o dia inteiro. E que escola, não é, gente? Nós sabemos
o que está acontecendo nas nossas escolas, né? Nós temos o livro de ensino fundamental, O Príncipe e o Príncipe. Quer dizer, cartilhas sendo você está pagando imposto para ensinar na escola aquilo que você não quer que ensine para os seus filhos. É interessante, nós estamos vivendo um tempo assim, a gente aprende na escola, na faculdade, que o Estado é laico. Isso. A igreja não pode entrar no Estado porque isso é um absurdo, a igreja não tem que influenciar o Estado. Ao contrário, eu acho que a igreja tem que influenciar muito o Estado. Mas o Estado não pode entrar na igreja também, não. O Estado não pode entrar na família. O Estado não pode colocar um livro que eu não aceite para o meu filho, não é? Então, eu defenderia de maneira um pouco assim, nós precisamos da família, nós precisamos proteger as famílias, elas têm que ter força. Há um adoecimento social, sem dúvida disso. E a questão ideológica, é impressionante a desconexão da decisão, às vezes, desse gestor, que resolve qual a quartilha, qual que é o tempero, qual que é o texto que vai estar ali, do sentimento da sociedade, da população. Então, a gestão foi feita, governo bom é governo que cuida e não deixa morrer. Nossa função enquanto gestor público é estar conectado com os interesses e os desafios da sociedade. Mas a posição não necessariamente tem sido nessa lógica. Então, a questão ideológica, infelizmente, pauta em alguns aspectos e vai colaborando com esse adoecimento da família, adoecimento dos vínculos, adoecimento desse fator de proteção, que faz com que nós que estamos aqui tenhamos feito escolhas positivas na vida, muito embora as opções estivessem à nossa disposição. Então, no caso, por exemplo, né, eu até pergunto ao deputado também, isso é responsabilidade do Legislativo ou do Executivo? Quer dizer, vamos pensar um livro que vai para a escola pública estadual, que é a dimensão Minas Gerais. E uma cartilha que vai falando desses valores que são diferentes dos valores da família tradicional. É a Secretaria de Educação, que é um órgão do Executivo, ou são os deputados ou é a Assembleia Legislativa que determina o conteúdo dessa cartilha? Quem é que cuida disso? A Constituição de 88, ela trouxe uma mudança, insere uma participação da sociedade. Então, nós hoje temos mas são vários conselhos da sociedade que são conselhos deliberativos. Eles deliberam. Então, são os conselhos de educação, os conselhos de saúde, os conselhos de assistência social, os conselhos da criança e do adolescente. Inclusive, o Conselho de Defesa da Criança e do Adolescente define para onde vai o recurso do Fundo da Criança e Adolescente, que tem, inclusive, apoio em relação ao imposto de renda para você utilizar, não é? Esse dinheiro, o Conselho da Mulher. Então, os conselhos hoje são deliberativos. Então, o Conselho de Educação... Esse Conselho é da sociedade civil. Da sociedade civil paritário, com o governo do Estado. E é muito interessante quando o João traz isso, porque o nosso povo é um povo preguiçoso de participar de conselho, principalmente o nosso povo, aí vai a crítica, né? A gente vê os conselhos do Estado inteiro, a pouca participação do movimento religioso, né? Pastores, padres, as pessoas não participam, inclusive as donas de casa mesmo, porque na hora de interferir, o que o João está falando, porque muitas das vezes a gente está cobrando do prefeito, a gente está cobrando do governador e a gente está cobrando da presidente, mas muitas das vezes as coisas que são deliberadas são nos conselhos, o conselho ele é deliberativo, tanto o conselho de droga, criança e adolescente, por isso hoje há uma interferência e um fortalecimento muito do grupo do terceiro setor na área de comunidade terapêutica, porque nós percebemos isso, nós hoje temos a participação em todos os conselhos, inclusive no Conselho Federal. Talvez para mim hoje o conselho mais importante que nós temos, Carol, é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar tem o poder de entrar na casa da pessoa e tirar a criança de lá. Eu enfrentei isso presidindo, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa.